Semana importante para reforços dentro do Internacional, porque o presidente Alessandro Barcelos e também o gerente de mercado do Internacional, que hoje faz uma espécie de executivo, Dave Bandeira, devem começar a agilizar o processo de contratações. Apesar da vitória no último Clássico Grenal por 1-0, onde o Inter deu um banho de bola no Grêmio, o Inter ainda tem carências dentro do seu elenco, que já foram notadas pelo próprio técnico Alexander Medina, que vem pedindo a basicamente toda hora, que chegadas do Inter, tanto para as pontas, ele falou na última entrevista coletiva que precisa de um ponta que atue pelo lado direito, e o Inter sabe que também precisa de outras funções, como um atacante que chegue para ser a sombra do próprio Wesley Moraes, de um próprio jogador que chegue para ser um zagueiro, para conseguir fazer uma sombra também para o Vitor Cuesta. Então o Inter tem algumas negociações que precisa contratar, e essa deve ser uma semana muito importante. Outra coisa, o Inter pode ter um reforço europeu na próxima semana. Vou te contar mais detalhes de quem pode ser esse jogador, e obviamente eu já abro, né, e já começamos com a informação, né, Gabriel e Lisieiro, né, uma ótima notícia que o Inter tem para esses próximos jogos. O Gabriel e o Lisieiro são basicamente dois jogadores que chegaram nessa temporada. O Lisieiro e o Gabriel vieram de forma gratuita, apenas vindo pelos salários. Inclusive o Lisieiro veio sendo trocado pelo Patrick, onde o Inter ainda ganhou cerca de R$1,5 milhão da venda do Patrick, e ainda conseguiu o Lisieiro por um ano de empréstimo sem pagar absolutamente nada. Então foram duas negociações muito interessantes, elogiáveis aí por parte da direção do Internacional, e deve ser uma dupla de volantes que deve continuar sendo utilizada agora nos próximos jogos e no decorrer do tempo. Foram uma dupla que foi muito importante no Grenal, já vinham sendo usadas, por exemplo, na vitória também com o Aimoré no último final de semana, e agora contra o Guarani de Bagé o Inter deve mandar um time reserva e não deve ter a repetição do time que ganhou no Grenal, até porque, como é um jogo em Bagé, vários jogadores tomaram terceiro cartão amarelo, e o Medina deve dar uma rodada no elenco até para botar alguns jogadores jovens que precisam ganhar um espaço e também tirar a pressão desse último jogo, que só vale absolutamente para o Inter cumprir tabela dentro do Campeonato Gaúcho. Mas o que eu quero te trazer bem de informações nesse vídeo é sobre negociações. As negociações continuam, o Inter tem a janela até abril ainda para continuar trazendo jogadores. O Inter que estreia no Campeonato Brasileiro no próximo dia 10 contra o Atlético Mineiro lá no estádio do Mineirão, jogo importantíssimo, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e um jogo complicado. Mas antes de a gente começar com essas informações, eu quero te falar para tu deixar o teu gostei nesse vídeo, que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Compartilha esse vídeo também, te inscreve no canal se tu não é inscrito. Se tu tá chegando agora no canal, esse canal traz informações todos os dias sobre o Internacional, então já aproveita e te inscreve pra gente tentar bater mais de 15 mil colorados até o final do mês. E também eu vou te dar aquela dica aqui no primeiro link na descrição. Se tu tá precisando de uma renda extra, tu precisa complementar a tua renda, descubra como ganhar até R$3.000 comprando o curso que tá aparecendo no primeiro link na descrição, e lá ele vai te trazer uma grande gama para tu conseguir ganhar até R$3.000 de uma renda extra, tá bom? Então vai no primeiro link na descrição. Passaram todos esses casos, então vamos passar então para essas informações. Todo mundo sabe que o Inter tá tentando ainda negociações. Nos vídeos passados eu te falei do Vinícius Tobias, lateral direito, do lateral direito William, do Wolfsburg, e aí já apareciam outros nomes, como o zagueiro Júnior Alonso, que é um zagueiro que foi cogitado, a princípio tá negociando já com uma negociação um pouco caminhada para retornar para o Atlético Mineiro, e tem outros jogadores que o Inter tenta, né? O Christian, que é o jogador do Joinville, que eu te falei que seria destaque, viria pro Sub-20, também é uma negociação que o Inter tenta, porque é um jogador que é destaque de lá, foi um dos principais destaques do Campeonato Catarinense, um jogador que é tratado como uma grande joia de lá, e o Inter poderia trazer para sua categoria de base. Mas o Inter também tenta jogadores mais afirmados, como dois pontas e um centroavante, e esses jogadores já têm nome e sobrenome. O atacante, a gente sabe que o jogador que o Inter tenta é o Matheus Peixoto, que já tá aqui no Brasil. Ele chegou na última semana já no Brasil, acredito eu que não está em Porto Alegre, mas está em São Paulo, está aguardando a sua decisão junto ao Metalist. A FIFA já liberou todos os jogadores ucranianos e russos para que eles possam ou rescindir os seus contratos ou serem emprestados, e o mesmo não é diferente com o Matheus Peixoto, que já vem recebendo sondagens de bastante clubes do Campeonato Brasileiro, mas o maior clube que ele recebeu a sondagem foi do próprio Internacional. Outros clubes como Fortaleza, Ceará, Atlético Goianiense também demonstraram interesse, mas nenhum tão grande como o Inter. O Red Bull Bragantino também demonstrou interesse, mas o Red Bull Bragantino foi, por exemplo, um time que ele já jogou na carreira, foi um time onde, por exemplo, ele foi chutado, né? Basicamente, para quem não sabia, o Peixoto é cria das categorias de base do Red Bull Bragantino, acabou sendo chutado de lá foi pra Ponte Preta, brilhou na Ponte Preta, foi pro Juventude, e aí todo mundo já conhece o que aconteceu com o Matheus Peixoto, e é um dos nomes que o Inter tenta. Mas a gente sabe também dos pontas que o Inter tenta, e exatamente a informação que a gente tem, informação da semana que vem, que vai ser uma semana muito importante para
alavancar negócios. Não sei se o Inter já vai ter jogadores que vão ser anunciados, mas a gente já vai ter negócios muito bem encaminhados a partir da próxima semana e muitos jogadores vindo inclusive do futebol europeu. A gente sabe de um nome, que é o Anderson. O Anderson que tá no Krasnodar, 27 anos, é o jogador que o Inter tenta, já fez proposta pro Krasnodar, uma proposta que é bem ver com bons olhos uma vinda pro Brasil. Todo mundo sabe o que tá acontecendo lá na Rússia, então ele quer muito vir pro futebol brasileiro. E o próprio Krasnodar gosta desse jogo, tá com contrato suspenso por lá, então ele gosta dessa proposta. Então a tendência é que o negócio assim tá andando bem pra frente. Na próxima semana pode ter o cumprimento e ele seja o reforço europeu da próxima semana. Só que tem mais jogadores que podem chegar. Eu já te falei do atacante e do ponta. Só que o Anderson, ele atua com ponta direita. E o Inter tá procurando também um cara que atue como ponta pelo lado esquerdo, né? A gente sabia de alguns jogadores do futebol ucraniano que o Inter vinha tentando, como o caso do Vitinho, do Dinamo de Kiev, que nesse momento já tem uma negociação, não digo encaminhada, mas já tem uma negociação que começa a andar com o Atlético Paranaense, que foi o clube formador. Mas o Inter não desistiu ainda da contratação do Vitinho e é um nome que o Inter, inclusive, ainda tenta, tá bom? E a gente pode pegar outros nomes que o Inter sondou também no meio do mês passado, com casos como Emmanuel Martinez, que também foi um jogador do Barcelona de Guayaquil que o Inter deu uma olhada, o Diego Rossi não dá para descartar, mas são jogadores que o Inter tenta também. O Inter vai trazer pontas, tá? Podem ficar tranquilo que vão vir ainda mais 2 pontas para agregar nesse elenco do Alexandre Medina e também o próprio centroavante para conseguir fazer uma sombra para o Wesley Moraes. Tirando essas 3 posições, a gente pode ver também a vinda de um lateral direito que pode vir para o meio do ano, que pode ser o William do Wolfsburg, e mais um zagueiro, que nesses zagueiros podem ser casos como o Júnior Alonso, outros zagueiros que podem retornar também no meio da temporada, como o caso do Rua Jesus, que é um jogador que tem contratos encerrando na Nápoles, já foi cogitado no Inter. A gente sabe de alguns outros zagueiros estrangeiros que foi cogitado no Inter, como Gaston Ávila do Boca Juniors. Então são alguns dos nomes que o Inter tenta, mas o certo é que a semana que vem, que é uma semana que basicamente o Inter não vai ter grandes jogos, a semifinal começa assim na semana que vem, mas o Inter vai conseguir agora dar uma respirada e focar em negociações, porque nesse final de semana só tem um jogo para cumprir tabela. A direção do Inter deve caminhar melhor em algumas negociações, inclusive já para fechar com o diretor executivo de futebol, que vai ser muito importante para esse andamento final da janela de transferências, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero que tenha gostado, deixa aquele teu gostei, te inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações, não esquece também de ir aqui na descrição e conferir nossos parceiros, tu quer ter uma melhor na performance de 4 paredes, não esquece de ir no primeiro link na descrição e comprar agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa. Um comprimido do Ativo dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, para tu melhorar ainda mais a performance nos momentos entre 4 paredes. E também não esquece de ir na Edmarca, o melhor site para tu comprar camisetas do Inter de qualquer outro clube, tu encontra lá na Edmarca, use o cupom canal TN10 para ganhar mais 10% de desconto. Então, vou ficando com esse vídeo por aqui, retorno à tarde às 5h30 da tarde com novas informações aqui do nosso canal. Então, um grande abraço para todos vocês, valeu, falou e eu fui!